E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa, tá? Aqui no nosso canal, ainda de funções reais, agora abordando gráficos com funções de várias sentenças. Não é algo novo para a gente, que a gente já viu nas aulas de função modular, inclusive o módulo é aberto em outras sentenças, tá? O que acontece? A gente já fez esse tipo de construção. O que vai mudar é que a gente vai diversificar essas sentenças, tudo bem? Lá a gente estava considerando algumas sentenças, tudo bem que a gente usou log, a gente usou função do primeiro grau, função do segundo grau, mas aqui vamos fazer função de várias sentenças, inclusive com módulos em alguma das sentenças, como é o caso desses dois exemplos que eu estou trazendo, tá? Misturando todos os tipos de funções que vimos, até mesmo as funções que vimos nas aulas anteriores, tá? X elevado a n ou 1 sobre x elevado a n, beleza? Se liga, trouxe aqui esses dois gráficos, uma função com lei f e outra com lei g, tá? Em ambas o domínio é real, a gente pode ler observando as sentenças aqui, x menor ou igual a menos 1, eu vou considerar essa sentença, a leitura é essa. F de x será essa expressão de segundo grau, será esse polinômio de segundo grau, e eu sei o comportamento da função de segundo grau, tá? Porém, só para valores menores ou iguais a menos 1. X, f de x será essa sentença do primeiro grau, essa função do primeiro grau decrescente, tá? Para valores de x entre menos 1 e 1, incluindo 1 e excluindo menos 1, maior ou igual, maior do que menos 1 e menor ou igual a 1. Ou o módulo do log de x na base meio para valores de x maiores do que 1, tá? Vamos fazer essa primeira daqui. Então, eu vou esboçar o gráfico num plano cartesiano, fazer bem grande para a gente enxergar bem bonitinho. Eixo x, eixo y. Considero os meus limitantes de mudanças para as sentenças, que nesse caso são os valores reais menos 1 e 1, tá? Então, eu vou demarcar aqui o menos 1 e o 1 e trabalhar em cima disso. Bom, eu tenho a função do segundo grau x ao quadrado mais 2, e o gráfico dessa função do segundo grau ela é x ao quadrado é aquela parábola que acontece aqui só, né, na origem, somando com 2 unidades é ela subindo 2 unidades. Então eu teria mais ou menos esse comportamento aqui, né? Mas eu não quero ela toda, eu só quero ela acontecendo onde? Para valores menores do que menos 1. Então, quando eu jogar menos 1 aqui, e eu posso jogar inclusive o menos 1, porque x é menor ou igual a menos 1 elevado a 2, mais 1, mais 2, 3. Então, se eu jogo aqui, a imagem se torna 3. Então, eu vou ter a minha parábola só, eu vou até desenhar aqui invadindo mesmo, enfim, só nessa situação, para valores menores ou iguais a menos 1. O comportamento parabólico disso num todo seria assim, tocando em 2 e indo. Mas eu só quero esse desenho para valores à esquerda do menos 1, incluindo ele, antes do menos 1. Beleza? Se liga. Entre o menos 1 e o 1, nesse intervalo aqui de valores de x que eu jogar, eu vou ter essa função do primeiro grau. Essa função do primeiro grau ela é decrescente, beleza? Quais são os pontos principais dela? Se eu fosse desenhar ela como um todo, ela interceptaria o eixo x, intercepta na verdade, o eixo x no 5, e eu tenho o zero da função, eu zeraria isso aqui, 5 menos 2x igual a 0, menos 2x igual a menos 5, x igual a 5 sobre 2, em 2,5. Então, eu teria esse comportamento. Vamos botar 2,5 aqui. Então, eu teria essa situação para a função do primeiro grau. Nem está parecendo uma reta, mas tudo bem. Teria essa situação, mas eu só quero ela acontecendo do menos 1 até 1. Então, ó, quando for menos 1, mesmo não incluindo o menos 1 nessa sentença, porque o menos 1 está na sentença de cima, menor ou igual a menos 1, eu tenho que considerar ele aqui como limitação, como momento de mudança do comportamento do gráfico dessa função f como um todo. Porque até o menos 1 o comportamento é parabólico. Do menos 1 para cá já é uma reta.
Menos 1 faz parte aqui embaixo, porque o menos 1 inclui nessa função na primeira sentença. Nessa não inclui. Então, quando eu jogar o menos 1 aqui, daria o quê? Menos 1 vezes 2, mais 2. Com 5, 7. Então, viria aqui, botar o eixo y mais ou menos aqui, 7. Tá? Essa parte aqui não interessa, que é uma parte que vem antes do menos 1. Interessa sim essa parte, passando pelo 5, ó, até o momento que eu tenho 1. Quando eu jogar o 1 do domínio, eu vou ter como imagem exatamente o que eu vou até quase na mesma escala. Quando eu jogar 1, por acaso, também está dando o quê? 3. Quando eu jogar 1, 2 vezes 1, 2, 5 menos 2, 3. Então, ó, fechado, aberto. Por que aberto? Porque quando eu jogar menos 1, ele entra nessa sentença que é a expressão do segundo grau. Quando eu jogar menos 1 aqui, eu só estou considerando para saber o momento de mudança. Mas, na verdade, o menos 1 entra no domínio na expressão de cima, ele não entra na expressão de baixo. Tá? Então, aqui eu incluo ele, então, bolinha fechada. Meu gráfico vem aqui com a bolinha fechada para dizer que o menos 1 está aqui, o ponto que inclui menos 1 está nessa sentença. E aqui bolinha aberta, tá? Que o menos 1 não tem imagem aqui. Tem 7 como imagem, mas é só na limitação da mudança do comportamento, tudo bem? A imagem do menos 1, na verdade, nessa função, quem é? 3 e não 7, tá? Seria 7 se o menos 1 entrasse nessa sentença, tá? Enfim, marco o meu 5. Eu vou mudando até de cor para a gente enxergar melhor. Então, meu gráfico é esse pedaço de parábola até aqui. Aí eu vou ter aberto aqui, uma reta, que é a função do primeiro grau, até fechado aqui. E nesse momento, o que é que eu tenho? Eu tenho a função modular contendo o log de x. Bom, fazer módulo de uma função toda é só fazer a função toda e rebater a parte negativa em relação ao eixo x. Lembra das nossas aulas de módulo. Qual é o gráfico do log de x na base meio? Bom, log de x na base meio, isso aqui indica uma função logarítmica decrescente, porque a base está entre 0 e 1. Na base meio, o comportamento é o quê? Até 1, o gráfico de log seria assim, ó, decrescente, até 1, quando é uma imagem 0, e o comportamento seria assim, beleza? Mas assim, eu já posso apagar essa parte da reta daqui, que não interessa, só foi para eu ter noção do gráfico todo. Aqui seria o log. O log todo teria esse comportamento, tá? Mas eu não quero ele todo. Eu só quero esse comportamento a partir de quanto? A partir do 1. Quando eu puser 1, apesar de que eu não vou poder pôr 1 nessa sentença, o 1 na função faz parte da segunda sentença, por isso que aqui é fechado, tá? O 1 aqui eu vou colocar só para dar a ideia da mudança do comportamento. Tenho que saber que quando eu puser o 1, no ponto que eu puser o 1 nessa sentença, será aberto, porque o 1 não faz parte dessa sentença. Então, vou botar uma bola aberta que nem eu fiz aqui. Beleza? Se liga. Então, quando eu puser 1 aqui, se eu pudesse pôr 1 aqui, log de 1 em qualquer base é 0. Então, a imagem é essa, aberta, para cá. Mas isso aqui seria se fosse a imagem apenas do log. Mas eu quero o módulo do log. Então, no módulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou rebater tudo que está abaixo para cima, né? Como a gente fazia lá nas aulas, fez, na verdade, nas aulas lá de função modular, beleza? Então, o comportamento gráfico dessa terceira sentença é esse aqui, tá? Com a imagem 1, que é 0, aberta, ok? Porque o 1 entra na segunda sentença. Posso jogar isso fora, que só foi para ter o comportamento do log. Pronto. E com isso eu tenho o gráfico da função f, que nesse pedaço é um pedaço de parábola, nesse pedaço é um pedaço de reta, nesse intervalo, na verdade, e nesse intervalo aqui de 1 a mais infinito, que é maior do que 1, né?
a partir do 1, não incluindo ele até mais finito, é essa função modular do log, tá? O domínio real, a imagem, eu consigo perceber a partir do gráfico que, qual é a imagem? Não tem imagem zero, tá? Porque nesse ponto que seria imagem zero, não entra. A imagem é R mais, porque agora tem imagem de todos os valores, ó. Se liga, inclusive nesse ponto, porque nesse ponto a imagem não entra aqui, mas entra em algum lugar aqui, tá? Então, eu tenho imagem R, a imagem dessa função é R mais, não entra zero, porque não tem imagem nula, seria nula se fosse nesse ponto, tudo bem se esse ponto entrasse, beleza? É isso, bem detalhadozinho, vamos fazer o próximo, se liga. Vamos lá, povo querido, fazendo o gráfico da função pulei g de x. Apaguei inclusive ele aqui para a gente ter mais espaço, mais liberdade, beleza? Então, vou esboçar aqui, vou considerar o plano cartesiano, eixo x, eixo y. Eu vou descer até mais esse eixo x, que eu acho que vou ter muita imagem positiva. Pronto, eixo x, eixo y, origem. Beleza, ok. Então, está um pouquinho torto, mas enfim. Tentar melhorar aqui. Próxima aula, a gente vai lá para o GeoGebra. Trabalhar com função de várias sentenças no GeoGebra. Quando a gente viu função modular, a gente não fez isso. Trabalhou apenas com o módulo mesmo. Tá? Agora eu vou estar lá usando o comando de função de várias sentenças e com várias possibilidades que nem essas que a gente está fazendo no quadro do GeoGebra. Beleza? Se liga. Bom, mesmo esquema da anterior. Aqui eu tenho 3 sentenças, o domínio é real, ó, considero valores menores do que menos 2 para essa expressão. Considero valores entre menos 2 e 2, incluindo menos 2 e excluindo 2 para a segunda expressão. E valores maiores do que 2, incluindo ele, para essa expressão da raiz quadrada de x. Beleza? Os meus momentos de mudança são menos 2 e 2. Tá? Não é sempre assim não, tá? 1 e o simétrico, porque o outro eu peguei menos 1 e 1. Eu vou fazer um terceiro exemplo que não acontece isso. Eu peguei esses exemplos particularmente que aconteceu isso, mas não é sempre que acontece isso não. Se liga. Olha só. Então, fazemos que nem anterior. Vou considerar esses momentos de mudança no meu plano cartesiano. Botar aqui o menos 2 e botar aqui o 2. Tentar fazer o mais em escala possível aqui. Bora ver o que acontece. Bom, nesse momento eu tenho a função 1 sobre 1 mais x, perdão, 1 sobre x mais 3. Nesse tipo de, quando a variável está no denominador, nós vimos agora há pouco no GeoGebra, na aula passada fizemos um gráfico de 1 sobre x menos 3, bem similar, tá? Eu vou ter a assíntota vertical. Por que a assíntota vertical? Porque tem um valor do domínio, né? O valor do x, na verdade, que eu não posso pôr aqui, porque senão zero o denominador. Qual é o valor que eu não posso pôr aí, que eu zero o denominador? Menos 3. Se eu puser menos 3, zero. Então, ó, menos 3 é a assíntota para aquela função. A reta x igual a menos 3 é a assíntota para aquela função. O meu gráfico, porque 1 sobre x, o gráfico é assim e assim. Lembra? Como fizemos na aula anterior? Somando 3, eu estou adiantando as coisas, adiantando 3 unidades. Então, eu venho para menos 3. O que acontecia em 0 acontece em menos 3. O gráfico seria desse jeito, assim. Tá? E para cá. Pronto, seria mais ou menos assim. Mas eu não quero esse gráfico todo. Ele continuaria aqui também, né? Eu só quero ele para valores menores do que 2. Bom, então eu vou até 2. Considero aberto aqui, porque o 2 não pode entrar nessa sentença. Tá? O 2 vai entrar na próxima sentença, nessa parte modular aqui da função de segundo grau, que a gente vai fazer agora, daqui a pouco. Tá? Mas se eu colocasse o 2 nessa primeira sentença, daria 1 sobre menos... O 2 não, menos 2, né? Menos 2 mais 3, que daria simplesmente 1. Porque menos 2 mais 3 é 1. Então aqui, inclusive está um pouco mais... Vou botar até um pouco mais para cima.
seria algo desse tipo. O gráfico seria assim, aqui aberto, daria a imagem, ó, 1. Eu não considero essa parte. A imagem é 1. Então, o meu gráfico teria esse comportamento, né? A minha g de x na primeira sentença geraria esse esboço, ok? Até ali o menos 2. E esse pedaço aqui. Pronto. Não esquecendo de deixar assim tocar em menos 3. Que é essa reta pontilhada aí que não pode tocar em menos 3. Beleza? Se liga. Bom, inclusive aqui o domínio dessa função não é real. O domínio dessa função, vou até colocar aqui embaixo, são os números reais tirando o menos 3. Aqui não tem problema nenhum, aqui não vai ter problema nenhum, porque eu vou poder jogar valores positivos. E aqui não tem problema nenhum, exceto o menos 3. Porque, considerando valores de x menores do que menos 2, eu vou ter essa expressão. Mas nessa expressão não cabe o menos 3, porque senão zeraria o denominador. Então, o domínio aqui serão todos os reais tirando o menos 3. Beleza, vamos seguir. Deixar esse menos 1 aqui. Ok. Nessa segunda expressão, nessa segunda sentença, eu tenho a função modular para a função do segundo grau, x ao quadrado menos 4. Isso tudo em módulo. Basta desenhar x ao quadrado menos 4, o gráfico disso, e rebater a parte negativa em relação ao eixo x. Estou com o módulo na função toda. Se liga. A x ao quadrado menos 4, as raízes são 2 e menos 2. Eu teria esse comportamento, né? Vou desenhar de vermelho, que é o que eu vou apagar depois. Eu teria esse comportamento. Desce ali lá embaixo, que tocaria em 4. Teria algo desse tipo. Pá, 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 pá. Mais ou menos assim. Vai ficar na escala perfeita não. Pá, 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 pá. Teria isso aqui. Mas eu não vou desenhar para cá porque não me interessa. Só são a partir de valores do 2. Inclusive, quando for 2, não vai ficar nem aqui, né? Na verdade, o gráfico ele começa aqui. Quando for menos 2, está aqui. O gráfico não é aqui, é aqui, ó. Porque quando for menos 2, zera. Ou quando for 2, também zera. Tá? Então, quando for 2, é fechado. E o gráfico seria assim, até aqui, em 2. Mas como isso está em módulo, eu tenho que considerar o quê? O meu rebatimento. Ou seja, eu tenho esse comportamento aqui. Mais ou menos, né? Pronto. Não está maravilhoso não, mas tudo bem. Aqui é o 4, que aqui embaixo seria menos 4, beleza? Fechado nesse momento. Essa parte não me interessa. Ok. Pronto. Até aqui o 2. E o 2 aberto. Tudo bem? Porque não inclui. Se fosse 2, a imagem seria 0 também, que nem essa. A imagem aqui, ó, é 0. Ok? Mas essa aqui está aberta para o 2, que dá 1. Porque o 2, na verdade, entra aqui embaixo, para essa segunda sentença. Beleza? Bom, e essa parte vai embora. Né? Qual é a terceira sentença? A terceira sentença é a raiz quadrada de x para valores de x maiores do que 2. Raiz quadrada de x é fácil. O gráfico qual é? A gente viu agora há pouco, é assim. Porém, eu só quero a partir do 2. Quando eu jogar 2 na minha função, a imagem dá o quê? 1 e pouco. Então, inclusive, vou até fazer mais ou menos assim. Ó. Pronto. É um pouquinho acima do 1. Então, qual é o meu gráfico? Aqui inclui, porque eu posso jogar o 2. A imagem daqui dá o quê? Raiz de 2, que é 1 e pouco, jogando 2. E o gráfico que eu vou obter a partir daqui é esse. Vai crescendo, mas vai crescendo lentamente, mas vai crescendo. Essa parte aqui não me interessa, ok? E pronto. Esse é o gráfico da função g de x.
de 3 sentenças dadas por essas daí que eu acabei de ver, tá? O domínio a gente já leu e a gente consegue perceber aqui, ok? E qual é a imagem? Qual é o conjunto imagem dessa função g? O conjunto imagem dessa função g, meu povo, é o quê? Eu posso ter números negativos, que eu estou vendo aqui, não pode entrar zero, por essa sentença não entra o zero, mas em compensação entra o zero aqui, que quando x for menos 2, o y é zero, não entraria aqui, mas entra nessa. E entram números positivos. Até aqui 4, mas aqui vai para o mais infinito e aqui também está indo para o mais infinito. Logo, o conjunto imagem são todos números reais, tá? Se liga. Vou fazer mais uma função de 3 sentenças para a gente finalizar a aula, beleza? Se liga. Vamos lá, povo querido. Terceira função para a gente brincar aqui com também 3 sentenças, tá? Eu posso ter até com 4, com 5, com N sentenças, tá? O mais comum é você ver com 2, com 3, com 4, tá? Com mais é só para atrapalhar e dar muito trabalho. Se liga. Mas é o teu software para poder brincar horrores com isso. Bom, eu tenho um h de x, a priori eu estou varrendo todos os números reais, e eu sei que vou varrer todos porque não tem restrições muito particulares para essas funções aí, como um todo, como acontecia na g de x, que era 1 sobre x mais 3, aí tinha restrição no menos 3, tá? Então o domínio da h vai ser real. Bom, eu tenho como primeira sentença a expressão seno de x, isso vem lá de função trigonométrica, a gente viu o gráfico da função seno de x. Quem está com dúvida vai nas aulas de trigonometria, na nossa parte de trigonometria, dá uma olhadinha no gráfico da função seno de x, beleza? Bom, considero para a primeira sentença seno, depois a e elevado a x menos 1 e a ln de x menos 1 em módulo. De novo módulo, de novo exponencial, de novo ln, mas pode vir qualquer situação aqui, tá? Nas sentenças, qualquer tipo de função. Esteja preparado, beleza? Bom, aqui eu tenho limitantes menos 3 e 1, é a mudança de comportamento para as minhas sentenças. E vamos lá tentar esboçar o gráfico. Tentar não, esboçar o gráfico. Enfim, se liga. Bom, eu tenho o meu eixo x, o meu eixo y, meu eixo x, na verdade, meu eixo y, minha origem. Beleza. Quais são os meus limitantes? Menos 3 e 1, então eu vou tentar colocar aqui menos 3, péssimo de escala, vou botar aqui, e 1. Pronto. Ok. Em menos 3, para valores menores do que menos 3, eu vou traçar o gráfico da função seno. Ixi, mas tem seno de menos 3? Tem. O gráfico do seno, né, o domínio da função seno é real, estou pensando nela como um todo. Qual é o comportamento? É periódico, tá? Sinuoso assim, tá? Seno de 0 é 0, seno de... Aí eu marco aqueles valores, né? Menos π sobre 2, menos π, ok? Então, eu vou procurar fazer o seguinte, como eu marco esses valores em radianos mais conhecidos, eu penso, menos 3 está mais próximo de qual valor em radiano mais conhecido? De menos π, porque menos π vale menos 3,14. Então, menos π estaria mais ou menos aqui, né? Seno de menos π, quanto é? 0. Aí eu teria aqui logo depois, menos 3π sobre 2. Ou menos 3π sobre 2. É menos 3π sobre 2. E o seno de menos 3π sobre 2, eu tenho que comportamento, tenho como imagem menos 1. Minto. Errado. 0 para Celsius. Olha só. Seno de menos 3π sobre 2, qual é o valor? Menos 3π sobre 2, cai no mesmo lugar de π sobre 2 no ciclo trigonométrico. Seno de menos 3π sobre 2 é 1, tá? Então, eu tenho esse comportamento do seno aqui. Aí depois eu venho para menos 2π. Eu tenho esse comportamento. E aí o gráfico do seno ele fica assim, subindo, descendo, enfim.
Pronto, vamos deixar assim o desenho. Bom, eu vou ter esse comportamento, já vou botar aqui com o gráfico final. Ave Maria. Pronto. Pronto. Mas eu quero isso chegando em menos 3. Bom, vixe, que desenho feio. Vou botar aqui, pronto. Assim fica melhor. Seno de menos 3 vai ser algo negativo, que já vai ser na curva aqui embaixo. Tá? Porque seno de 3π de menos π, que é 3,14, é zero. Como o comportamento do gráfico é assim, aí vem seno de menos π sobre 2 é menos 1, ele está vindo aqui para o menos 1, é antes, é um valor aqui, antes do menos 1 inclusive. Ah, mas eu não sei quanto vale, não precisa, você pode botar até o valor da calculadora, ou você simplesmente só marca aqui o que? Menos, ou melhor, seno de menos 3, que é igual a menos seno de 3, né? Porque seno é a função ímpar. Acho que não precisa também tanto detalhe aqui não. Mas nesse momento o meu gráfico é o que? Aberto. Porque menos 3 não faz parte dessa sentença na função h de x, beleza? Então o comportamento gráfico ele é assim. Em 3π sobre 2 é 1, em π é 0. Em menos 3, isso aqui dá seno de menos 3, não importa o valor. Eu sei que é maior do que menos 1, tá? Se liga, mas é aberto. Menos 3 entra na próxima sentença, que é a e elevado a x menos 1. Beleza? Bom, o gráfico da e elevado a x qual é? Só a e elevado a x é uma função crescente. Então, ela vai subindo assim, lembra? Interceptando em 1. Ela viria aqui, interceptando em 1. Mas eu quero ela descendo uma unidade. Então, o gráfico dela, né, aqui seria a minha e de x, ou e elevado a x. Mas eu quero e elevado a x menos 1. Então, ao invés de interceptar em 1, vai interceptar em 0. Ao invés de ser 0 a assíntota, né, porque ela também não toca em 0, ela não vai tocar em quem? Em menos 1. Então, a assíntota da e elevado a x menos 1, a assíntota é a reta y igual a menos 1. Tá? Quando eu jogar menos 3 aqui, vai ficar 1 sobre e elevado a 3 menos 1. 1 sobre e elevado a 3 dá 0, alguma coisa menos 1. Dá um valor um pouco acima do menos 1. Dá um valor por aqui, vamos supor. Fechado. Então, o comportamento gráfico, ó, fechado aqui, vai ser mais ou menos... Eu nem sei se ultrapassa, mas eu acho que ultrapassa esse. É menor do que esse aqui. Mas confirma. Esse valor aqui é 1 sobre E ao cubo menos 1. Estou jogando menos 3 aqui. Vai ficar 1 sobre E ao cubo, né? Inverte a base, deixa o expoente positivo, menos 1. Então, isso aqui, ó, é a imagem desse ponto. O meu comportamento gráfico, de novo aqui esboçando, vai ser esse. Intercepta em 0 até o momento do 1. Porque esse gráfico, ó, ele só acontece em até 1. Não incluindo ele, mas até 1. Se eu jogar 1 aqui, vai ficar E menos 1. E vale 2,78, eu acho. Não, 72. Sou péssimo em aproximação. 2,7 alguma coisa. Tá? Então, menos 1, 1 e pouco. Então, eu vou ter esse comportamento aqui. Já é aqui. É 1 e pouco. 7 por, 1,7 pouco. Pronto. Aberto, por que aberto? Porque não inclui o 1 nessa sentença. Beleza? Vou apagar isso aqui que não faz parte, só foi para ter aquela primeira noção. Então, nesse momento aqui, eu tenho um gráfico de
Ah, é isso mesmo. Aqui é isso mesmo. Quando eu jogo x igual a zero, só estava conferindo, viu, gente? Quando eu jogar x igual a zero, dá e elevado a zero, 1 menos 1, 0. Pronto, tá aqui. Quando eu jogar x igual a 1, e elevado a 1, 2, alguma coisa, menos 1, 1, alguma coisa. Mais ou menos aqui. Vai ficar e menos 1 aqui. Esse daqui é a imagem e menos 1. Mas não entra essa imagem porque é aberto. 1 não faz parte dessa sentença, faz da próxima. Ok? Se liga. Bom, aí agora eu vou esboçar o gráfico da última sentença, que é o módulo do ln de x menos 1. Bom, o ln de x menos 1 eu sei fazer tranquilamente, né? Faço o ln de x e desço, né, uma unidade em cada uma das imagens do ln. Qual é o gráfico do ln? Uma função crescente, mais ou menos assim, né? Só que eu desço a unidade, então ao invés de tocar aqui, toca aqui, no menos 1. Né? Porque aqui a imagem é 0, a imagem passa a ser menos 1. O gráfico é esse. Esse é o gráfico de quem? Esse aqui. Esse será o gráfico de ln de x menos 1. Mas eu quero isso em módulo. Então a parte negativa ela é rebatida para cima. Até aqui está negativo. Então isso aqui é rebatido. Quando eu jogar 1 aqui, que pode ser jogado 1, ln de 1 é 0. Menos 1, menos 1. Módulo de menos 1, 1. Então, ó, isso aqui vai dar como imagem, quando for 1, na verdade é aqui, quando for 1, melhorar meu piloto, pronto aqui, pronto. Quando jogar 1, ln de 1 é 0, menos 1, em módulo 1. Então, fechado aqui da imagem 1, que era o que já estava aqui, beleza? Essa aqui que é assim, mas é aberto, que é da segunda sentença, e aqui que é a do ln dá 1. Bom, ele vem até aqui, porque isso equivale ao rebatimento daqui de baixo, ok? E essa parte continua desse jeito, beleza? Que são para valores maiores ou iguais a 1. É esse gráfico aqui, valores maiores ou iguais a 1. Apago isso, apaga esse troço todo aqui para não ficar feio, mais que já está, enfim. E esse é o meu gráfico, seno até aqui o menos 3, a partir do menos 3 essa exponencial, e até o 1, não incluindo o 1, e do 1 até mais finito o gráfico do módulo do ln de x menos 1, beleza? O domínio, facilmente a gente vê que é real, o domínio da H é o conjunto dos números reais, e o conjunto imagem para H será composto pelo quê? Bom, aqui a imagem fica entre menos 1 e 1. Nesse caso aqui, a limitação é menos 1, tá? Que é da função de k, da e de x, da e elevado a x menos 1. Então, não tem imagem abaixo do menos 1. Tem imagem do menos 1, porque não existe aqui menos 1 como imagem para o e, mas existe menos 1 como imagem para o seno, porque o seno transita entre menos 1 e 1. Então, inclui menos 1, até onde sobe, o seno fica até 1, o e vai no máximo a e menos 1, né, por causa dessa expressão, e o log eu vou ter um valor indo para o mais infinito, lentamente, mas eu vou para o mais infinito. Então, o intervalo da imagem é de menos 1 fechado até mais infinito, beleza? É isso, a aula demorou um pouquinho para fazer esses 3 exemplos, mas eu quis bater bastante, bem devagarzinho, tá? Para que a gente percebesse cada detalhezinho da mudança nas sentenças. Próxima aula a gente vai lá para a tecnologia no GeoGebra, trabalhar com função de várias sentenças no GeoGebra. Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve. Um abração, até nosso próximo encontro. Valeu!